Vamos lá, né, pessoal, começar. Ontem eu liberei a nota da primeira lista para vocês, né? Tá lá no Classroom, eu liberei também via e-mail. Quem não fez ainda tá podendo entregar, certo, pessoal? Só vou fechar quando eu for tirar a média parcial. Mas quem não fez pode continuar enviando. Então vamos lá, dar continuidade ao conteúdo de dilatação térmica, né? Na aula passada a gente viu mais a parte conceitual, hoje a gente vai fazer alguns exemplos de exercício. Então, só relembrando, né? A dilatação é uma alteração nas dimensões de um corpo. Ele vai alterar o seu tamanho, ou a sua área, ou o seu volume, né? Dependendo do tipo de dilatação. E para obter essa variação nas dimensões, basta multiplicar três fatores, né? O coeficiente da dilatação, existe um coeficiente para cada tipo de dilatação, né? Na verdade é um múltiplo deste coeficiente. Para a dilatação linear tem um coeficiente de dilatação linear, eu adoto a letra alfa. Para uma área eu tenho um coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o alfa, que eu chamo de beta. E para a volumétrica eu tenho um coeficiente de dilatação volumétrica, que eu chamo de gama, e é 3 vezes o alfa. Aí, de acordo com o enunciado da questão, você vai perceber se deve multiplicar quando ele fala em linear, e você tem que calcular um aumento de uma área, então você tem que multiplicar por 2. E se ele falar coeficiente superficial, é porque já é o valor multiplicado por 2, já é o valor do beta, tá? Então, para obter essa dilatação, basta multiplicar três fatores: o coeficiente, o tamanho inicial do corpo, ou a área inicial ou o volume inicial, né, depende do tipo de dilatação, e a variação de temperatura. Multiplicando esses três fatores, você encontra a dilatação do corpo. Então vamos dar continuidade aqui nos exercícios, né? Qualquer dúvida, pessoal, só digitar no chat ou ligar o microfone. Vamos lá, questão de número 1. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem seres de aço, cujo coeficiente de dilatação é 11 vezes 10 a menos 6. Aqui eu tenho o coeficiente de dilatação. Vezes 10 a menos 6. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é 30 metros, então temos aqui o comprimento inicial, quando a temperatura é 10 graus. De quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Então vamos extrair todos os dados aqui. Eu tenho o coeficiente de dilatação, né, no caso o coeficiente de dilatação linear, o alfa, ele chamou de G ali, mas é o mesmo alfa.
11 vezes 10 elevado a menos 6, né? Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Temperatura final, 40 graus Celsius. E o comprimento inicial, 30 metros. Ele quer saber quanto é que aumentaria o seu comprimento. Este aumento ou diminuição no tamanho a gente chama de dilatação. Então, quanto é a dilatação? No caso aqui, eu estou tratando de uma dilatação linear, né? Eu tenho um comprimento apenas. Então, quando eu tenho um comprimento, é a dilatação em uma dimensão, em uma linha, né? Daí o nome linear. Então, como é que a gente encontra a dilatação? Só multiplicar os três fatores, né, que influenciam na dilatação térmica de um corpo. A dilatação é o produto do coeficiente vezes tamanho inicial, no caso é um comprimento, e a variação de temperatura. Simples, né? Então vamos substituir e multiplicar. O coeficiente foi dado 11 vezes 10 a menos 6. Comprimento inicial 30. E a variação de temperatura de 10 para 30, eu tenho uma variação positiva de 40 menos 10, 30, não? Vamos multiplicar número com número, potência com potência, né? Então só tem uma potência, eu vou escrever aqui de forma diferente. 11 vezes 10 a menos 6. O que é 30? 30 é 3 vezes 10, não? Então vou escrever 30 como 3 vezes 10 aqui nos dois termos. 10, quando não tem nada no número, eu posso levar 1. Pronto, aqui eu posso juntar potência com potência e número com número. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 11 dá 99. E as potências, repete a base, são os expoentes. Menos 6. Com 2 positivo, sobra menos 4. Pronto, está aqui o aumento, né? 99 vezes 10 elevado a menos 4. Se eu voltar 4 casas aqui, vou marcar aqui logo a resposta, né? Se eu voltar 4 casas para ter o número por inteiro, né, sem a potência, isso daqui vai dar igual, volto 2 para 4 mais 2 zeros, né? Ou seja, isso daqui é 9,9 milímetro, menos do que 1 centímetro, né, pessoal? Então é praticamente imperceptível perceber a dilatação neste material com este tamanho inicial, né? Mas é crucial observar este fenômeno na engenharia, pois ele pode causar grandes danos aí na construção. Dúvidas aqui, pessoal? Dúvidas? Não, de boa. Então vamos para o próximo. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 para 60 graus Celsius. De 10 para 60 graus Celsius. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem comprimento 5 metros e que o coeficiente de dilatação linear é igual a 1,2 vezes 10 a menos 6, podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida
Ele quer saber a variação de dilatação. Está até redundante aqui esse enunciado, né? Dilatação já é variação. E o comprimento final da barra foram de. Então ele quer a variação do comprimento, a dilatação, e o comprimento final dessa barra. Então, novamente vamos colocar aqui do lado todos os dados da questão, né? Para ficar mais fácil aqui de encontrá-los. Então tem uma temperatura inicial que é de 10 graus Celsius, temperatura final 60. Quando a temperatura é de 10 graus Celsius, o comprimento é 5. Então, temperatura inicial, este comprimento de 5 é o comprimento inicial. E o coeficiente de dilatação linear, que a gente chama de alfa, né? É 1,2 vezes 10 a menos 6. Vamos encontrar a dilatação e o comprimento final. Então, se eu encontrar o aumento, que a gente chama de dilatação, e somar com o que eu tinha antes, né, com 5, eu vou ter o comprimento final. Certo? Então, o comprimento final é sempre o inicial, mais o aumento que a gente chama de dilatação. Então, vamos encontrar a dilatação, né? Dilatação vai ser o produto daqueles três termos: coeficiente, comprimento inicial e a variação de temperatura. Substituindo, a ordem aqui não importa, certo, pessoal? Multiplicação, a ordem não altera o resultado, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos lá. Coeficiente 1,2 vezes 10 a menos 6. Comprimento inicial 5. E a variação de temperatura aqui vai ser de 50, né? Aumentou 50 graus Celsius. Fazer aquela mesma brincadeirinha para juntar potências, né? 1,2 vezes 10 a menos 6, só repetindo. Vou repetir aqui o 5. E o 50, o que é o 50? É 5 vezes 10. Quando não tem nada, eu posso colocar 1. Então, novamente, eu vou multiplicar número por número. Potência com potência. Eu tenho 5 vezes 5, 25. 25 vezes 1,2. 5 vezes 5, 25. Mas 25 vezes 1 daria 25. Só que eu tenho um 0,2, né? 0,2 vezes 25 dá 5. Então 25 com 5 é 30. Se você multiplicar 1,2 vezes 25 dá 30. E juntando as potências aqui, eu tenho 10 elevado a menos 6 com 1 positivo, então fica menos 5, certo? Isso daqui é a mesma coisa em notação científica, né? Você pode até fazer assim, ó. Juntar mais uma vez aqui as potências, não? 30 é 3 vezes 10 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5 com 1 positivo fica 10 a menos 4. Então isso daqui é o tamanho, a variação sofrida pela barra de 5 metros, não? Aqui a gente já conseguiria matar a questão, né? Só tem uma com 3 vezes 10 a menos 4 no início. Mas vamos comprovar aqui, o tamanho final é 5,0003. Como é que eu encontro o tamanho final?
tamanho final é só somar o que eu tinha antes, que é o comprimento inicial, mais o aumento, que é a dilatação. Então, o tamanho inicial era 5, mais a dilatação, que é 3 vezes 10 a menos 4. Ou seja, eu tenho que voltar 4 casas aqui, né? Já tenho 3, acrescenta mais 3 zeros. Isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 4. Mas voltando 4 casas, eu tenho um número em notação científica. Então, 5 mais 0,003 dá 5,0003 metros. Provando ali o item D, certo? Dúvidas aqui? O Ítalo dá 30. Já fez aí a continha? É porque eu pego alguns atalhos para fazer essas contas mais rápido, né? Então fiz só o 5 e o 0,2 à parte. Vai dar o mesmo resultado que multiplicar 1,2 vezes 25. Tranquilo, gente? Ninguém tem dúvida? Ou estão inibidos aí de falar? Vamos para um exemplo agora de dilatação superficial. Agora eu vou ter uma área ao invés de um comprimento. Então vamos lá. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio. Estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Então, temperatura inicial, ele tem este furo aqui de 10 centímetros de raio. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio vale 22 vezes 10 a menos 6. Então, observe aqui a pegadinha. Ele está dando algo que é uma área, né? A gente vai ter que calcular a área desse furo. E ele está dando aqui o coeficiente linear. Não está dando coeficiente superficial. Mas a gente já sabe que o superficial que a gente usa para a área é só multiplicar este beta, ou este alfa, né, por 2. O alfa é o linear, então aqui ele dá o valor do alfa. Quando eu tenho uma área, eu tenho que usar o beta, né, que é o para superfície. A nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius, será equivalente a qual valor em metros? Então ele quer saber qual é a área final deste furo. Então só desenhando o que ele está propondo aqui. Eu tenho uma chapa de metal, de alumínio. E nessa chapa de alumínio eu tenho um furo bem aqui no centro. Ao aquecer essa chapa, o que vai acontecer com este furo, pessoal? Será que ele diminui ou aumenta? O que vocês acham? Ao aquecer ele vai dilatar, né? Será que este furo diminui ou aumenta? Se ele já dilatar, ele vai aumentando, né? Isso. Aqui há uma expansão como um todo, não? Então, se este material vai expandir todas as dimensões, ele vai crescer, né? Este furo ele também
ele vai expandir. É comum as pessoas acharem que este furo ele vai se expandir para dentro do material, né? Então não é isso que acontece. Ele se expande como um todo. Então o furo também ele vai crescer, tá? Então tudo acontece aqui como se a gente estivesse calculando essa área do círculo, né? Então vamos encontrar a dilatação, a variação nessa área. Da mesma forma que a gente encontra a dilatação linear, é só multiplicar os três fatores, né? O coeficiente, a área inicial, que eu estou falando agora em área, vezes a variação de temperatura. Pronto, então só esqueci de colocar os dados aqui, né? Só colocar os dados aqui embaixo. Eu tenho aqui o raio deste furo, né? Tem o tamanho deste raiozinho aqui, que é de 100 centímetros. O raio 100 centímetros, que equivale a 1 metro, né? 1 metro tem 100 centímetros. Aí tem uma temperatura inicial, que é de 12 graus Celsius. E tem uma temperatura final, que é de 122 graus Celsius. E ele dá também o coeficiente linear, alfa, né? Mas no caso aqui eu vou precisar do beta. O beta é 2 vezes o alfa, então vai ser 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 22 dá 44 vezes 10 a menos 6. Então é esse o cuidadozinho que vocês devem ter, certo? Se eu estou calculando o aumento de volume e a questão me fornece o coeficiente linear, eu não posso usar o coeficiente linear numa questão de dilatação volumétrica. Eu tenho que multiplicar por 3. No caso aqui eu estou calculando o aumento de área e ele me deu o coeficiente linear. Eu não posso usar ele direto, eu tenho que multiplicar por 2, que é o número de dimensões que eu estou tratando aqui. Uma área eu tenho 2 dimensões, no volume eu tenho 3, e no comprimento linear eu tenho 1, né? Então é como as questões colocarem o linear numa questão que está tratando de uma dilatação superficial ou volumétrica, a saber se você está atento aí, né, no enunciado e como é um vestibular, tentar lhe induzir também ao erro, né? Se você usar o alfa direto, você encontra um valor totalmente diferente. Então vamos lá. Qual é a área inicial? Eu estou calculando a área de um círculo, a área deste furo aqui. Alguém lembra como calcular a área do círculo? 2π. Será que é isso? Não, aí é o comprimento da circunferência. 2π raio. 2π É A igual π R2, né? Elevado a 2. Exato. Certo? Então, o comprimento dessa circunferência, não, a área, né, de um círculo é π R ao quadrado. Certo? Então, vamos substituir. O beta, 44 vezes 10 a menos 6. A área inicial, eu vou deixar em termos de π, no final a gente multiplica, certo? Então, vou repetir o π aqui.
O raio é 1 ao quadrado. Então, aqui é a área inicial do círculo. E a variação de temperatura final menos a inicial, 122 menos 12, não? Dá 110, não? Então, vezes 110. Então, vamos lá, multiplicando isso. Vamos lá tentar deixar as coisas aqui mais simples. Vou só repetir aqui o 44 vezes 10 menos 6, só repetindo. 1 ao quadrado é 1, só uma vezes π é π. E aqui eu vou colocar 11 vezes 10. Aqui é 110. Quarto número com número, potência com potência. Vamos lá, 11 vezes 44, 484, né? Então, eu tenho 484 π. 10 a menos 6, com 10 a menos, com 10 a 1 positivo, fica 10 elevado a menos 5. Certo? Então, eu tenho que voltar 5 casas aqui. Vamos voltar 5 casas aqui nesse 484. Então, vai ficar... Eu já tenho 3 aqui, né? É só aqui neste número, eu esqueço o π a gente multiplica no final. Então, eu tenho 3 casas, para 5 eu tenho que colocar mais 2 zeros. Pronto, então essa é a dilatação. Certo? Em metros, né? Essa aqui é a minha dilatação. Pronto, ele quer a área final, né? A nova área do furo. Então vamos lá. Qual seria a nova área? A área final. A que eu tinha antes. Olha a área final aqui que a gente calculou. π vezes 1 ao quadrado é simplesmente π. Então essa é a área inicial. Mais o aumento. O aumento foi de 0,0484 π. Se eu somar isso, eu tenho, quando eu não tenho nada aqui, eu posso colocar 1, né? 1 mais 0,00484 vai dar 1, e o π eu posso juntar, tem nos dois termos, não? Como se eu tivesse colocado em evidência. Pronto, agora aqui é só multiplicar isso daqui pelo valor do π. E a gente sabe que o π vale aproximadamente 3,14, não? Vezes 3,14, se a gente arredondasse, dava próximo de 3, né? Mas se você multiplicar isso daqui, dá 3,155. Agora a gente poderia ver de forma perceptível essa dilatação, né, pessoal? Olha como foi muito maior a dilatação em uma área. Inicialmente isso daqui era 1 centímetro. Essa área aqui era 1 metro, né? Essa área aqui era de 1 metro. 1 vezes π metro. Essa área aqui inicial era 1 vezes π. E a área final aumentou o que? 0,55 metros, né? Mais de 5 centímetros, 5,5 centímetros. Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo para todo mundo? Para mim, sim.
Então, vamos ao próximo exemplo. Vamos lá. Eu tenho um quadrado de lado 2 metros. É feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial. Ó, vejam Professor, aqui. Oi. a Amanda ela falou que ficou só em dúvida na hora do círculo, na questão anterior, no chat. Pronto. Nessas questões de área, geralmente você tem que recordar aquela parte de áreas de figuras, não? Geralmente são quadrados, círculo. Então, como é que eu calculo a área deste quadrado? É simplesmente multiplicar um lado pelo outro. Do círculo, a gente tem uma fórmulazinha específica para calcular a área de um círculo, que é π, né, aquela constante da matemática, que é 3,14 aproximadamente, multiplicado pelo quadrado do raio. Tá? Então, essa é a área de um círculo. Então, como a gente precisa de uma área inicial e a gente quer saber o aumento que esse círculo sofreu, o furo que tem nessa chapa metálica quadrada se comporta como se fosse um objeto, não, circular que vai dilatar. Então, da mesma forma que essa chapa vai dilatar, esse círculo ele acompanha o comportamento, né, da chapa metálica. Então eu posso calcular o aumento no furo como se fosse um material de alumínio, né, um objeto circular de alumínio dilatando. Eu vou ter o mesmo resultado, certo? Então tudo se passa como se o furo fosse do mesmo material do objeto, ele vai aumentar de tamanho com a mudança de temperatura. Então é por isso que o furo também ele tem um incremento, um aumento, tá? Então, quando tiver essa questão de furo, você calcula a dilatação como se fosse o material, né, em que ele está inserido. É a mesma coisa. Vamos lá, próxima questão. Ó, observe que aqui ele está tratando de uma questão de dilatação em uma área, né, superficial, dilatação superficial. E diferente da questão anterior, ele já dá o valor do coeficiente de dilatação superficial, do beta. Então eu não preciso mais multiplicar por 2. Se ele está dizendo que é o superficial, é porque já é o valor do linear multiplicado por 2. Se ele tivesse falado aqui em coeficiente linear, eu teria ainda que multiplicar por 2 para obter o beta. Que o beta é o coeficiente superficial. Então eu tenho um quadrado de lado 2 metros. Só um minutinho que está chovendo aqui. Não, então quadrado, lados iguais, né? Esse aqui é 2 metros. Também é 2. Então, qual vai ser a área inicial aqui, pessoal? A área do quadrado. A área inicial, lado vezes lado, é 4 metros. Determine a variação de área, então a gente quer saber a dilatação, não? Quando aquecido em 80 graus. Então, aquecido em 80 graus, né? Então, ele já está dando aí o tanto da variação da temperatura, certo? Então, aquecido em 80 graus é como se ele tivesse sofrido uma variação de temperatura de 80 graus
Então vamos lá, só multiplicar os três fatores que dá a dilatação de um corpo. O coeficiente, no caso superficial, a área inicial e a variação de temperatura. Substituindo o coeficiente 1,6 vezes 10 a menos 4, a área inicial 4 e a variação de temperatura 80. Só repetindo aqui para colocar em potências, né? 80 é 8 vezes 10. Vamos lá, multiplicar número com número, potência com potência. Aqui eu tenho potência com potência. 4 vezes 8 dá 32, né? 32 vezes 1,6. Vamos lá, quanto é que dá 32 vezes 1,6? 51,2. Tá? Se eu multiplicar 4 vezes 8 vezes 1,6 dá 51,2. E as potências, repete a base, somos expoentes, né? 10 a menos 4. Com 10 elevado a 1 positivo, sobra 10 a menos 3. Colocando aqui, eu vou voltar 3 casas, não? Então, se eu voltar aqui, eu já tenho 2 para 3 casas, eu vou acrescentar um 0. Voltei 3 casas. Aqui é o meu aumento na área deste quadrado. 0,0512 a área é metros quadrados. Deixa eu só corrigir aqui, né, que a gente está falando de área. Pronto, então este é a dilatação, né? Este vai ser o aumento. 0,0512 metros quadrados. Dúvidas aqui? Dúvidas? Vamos ver se dá tempo de fazer os exemplos de volumétrica, né? Próxima questão. Ó, um cubo metálico é constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear, observe que eu tenho um cubo tem 3 dimensões, né, um volume. Ele está falando aqui do coeficiente linear, o alfa. Então, o coeficiente volumétrico, que a gente chama gama, é 3 vezes o alfa. Então, não posso usar este valor direto, né? Tenho que multiplicar ele por 3. Os lados deste cubo são iguais a 10 metros, quando o objeto está em uma temperatura de 25 graus Celsius. Temperatura inicial, primeiro lado que é 10 metros, não? Temperatura inicial, 25 graus centígrados, graus Celsius. E quando a temperatura do cubo é aumentada em 40%, então a temperatura final vai ser 25 graus Celsius mais 40% de 25 graus Celsius. Certo? Então, isso daqui eu estou aumentando a temperatura em 40%. Qual é a variação do volume? A dilatação volumétrica. Vamos lá. Como é que a gente calcula um volume do cubo? Um volume de um cubo que tem todos os lados iguais é
o lado ao cubo, né? Lado vezes lado vezes lado. Então, o volume inicial é 1000 metros cúbicos. Quanto é que dá 40% de 25? 4 vezes 5 dá 100. 100 dividido por 10 dá 10. Então dá 25 mais 10. Temperatura final 35 graus Celsius. Então a gente já sabe aqui que a variação de temperatura é de 10 graus Celsius. Não, aumentou 10 graus. Pronto. Alguém fez essa multiplicação aqui? 3 vezes 16,5. 3 vezes 16 dá 30, 48, né? 48 mais 1,5, 49,5, né? É isso mesmo, alguém fez. O Isaac confirmou, então tá certo. Vamos lá, gente. Então agora é só multiplicar os três fatores, né? Não importa se é superficial, linear e volumétrica, vai ter sempre esse padrão. Como é que eu encontro? Multiplico os três fatores que influenciam na dilatação, que é o coeficiente, no caso volumétrico é o gama, volume inicial e variação de temperatura. Então vamos substituir. Coeficiente 49,5 vezes 10 a menos 6. O volume inicial 1000, né? 1000 é 10 ao cubo, né? 10 ao cubo, para facilitar aqui as nossas contas. E a variação de temperatura é 10. Posso colocar 10 elevado a 1. Então só tem um número aqui, eu vou repetir. Só tem um número. E as potências eu vou juntar em uma só. Eu tenho 4 positivo, né? 3 com 1, 4 positivo e 6 negativo. Então resta 2 negativos. Este número indica que eu tenho que voltar duas casas aqui no número que estou multiplicando essa potência. Então, voltando duas casas, eu vou ter 0,495 metros cúbicos. Quase meio metro cúbico, né, de alteração no volume. Então, essa aqui é a minha dilatação. Ó, no volume é bem mais perceptível do que numa área, do que no comprimento, né? Então, quando eu aumento as dimensões, eu também aumento este efeito de dilatação. Em um volume é muito maior do que numa área, por sua vez é maior do que no comprimento. Dúvidas aqui? Não tem dúvidas. Dá tempo de fazer mais uma? Dá não, né, pessoal? Tem mais um aqui, mas vou deixar como exercício para vocês, já para pegar o tempo do intervalo de vocês, tá? Daqui é legal porque você vai ver que compensa mais abastecer um automóvel, uma motocicleta, quando o clima está a menos, né? Uma baixa temperatura. Quando você abastece em um período bem quente, você está comprando ali uma quantidade de massa de gasolina, né? Meio que dilatada, né? Você vai estar comprando um volume que não é o ideal. Você pode ter prejuízos abastecendo aí em dia quentes. Os postos, eles têm um armazenamento subterrâneo, né? Para não deixar que o combustível sofra uma variação de temperatura grande.
E esse sistema de armazenamento, eles são até fiscalizados para não acarretar prejuízo ao consumidor, né? Porque um posto ele pode meio que agir de má fé, né? E vender uma certa quantidade de gasolina em um dia quente, sendo que aquele material, aquele líquido está dilatado e ocorre aí um prejuízo do consumidor, né? Ele está levando um material, né, que seria menos denso, né? Um volume maior daquele material dilatado, certo? Mas para não tomar o tempo de vocês do intervalo, eu vou fazer uma listazinha para vocês. A segunda lista, talvez esse semestre só tenha duas novamente, duas listas. Na próxima aula, não precisa fazer a lista essa semana, certo? Na próxima aula, eu faço aquele esquema de dar a direção de cada questão para vocês. E não se esqueça de quem não fez a primeira lista, ainda está aberto lá. Outra coisa, pessoal, quem está inscrito na Olimpíada de Astronomia vai ser na próxima semana, né? Dia 27 e 28. Quem ainda deseja fazer, ainda pode se inscrever, né? Inclusive vai valer um ponto extra aí na média. Então quem quiser se inscrever é só falar comigo que eu mando o link para a inscrição. Então é isso, boas aulas aí na sequência, pessoal, e até a próxima semana. Oi, Guilherme. Frequência automática. Pode fazer ainda a lista de exercícios, certo? Eu já liberei a nota para os outros não ficar esperando, né? Quanto tirou, quanto... Mas pode... Lista de exercício. Aquela do formulário? Isso. Aqui. Já tá com... Tem que mandar o rascunho dos cálculos depois? Oi? Aquela que tem que mandar o rascunho dos cálculos no final, que é a 11ª questão. Isso. Aí, ó. Vai ter outra essa semana, certo? A segunda lista do BIMEP. Pois é isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Bianca, eu já devolvi todos. Todos que entregaram eu já devolvi. Deve estar no seu e-mail e também no Classroom você pode ver a nota lá.